Bom, vamos começar oficialmente. É importante a ciência de vocês, que está sendo gravado, porque isso fica disponível para replay ou para outros integrantes do programa Master Things. Lembrando que a gente quer estimular a discussão, então, se tiver que citar alguma coisa que for confidencial, não tem problema, a gente corta e nem para o replay vai, tá? Para a segurança de vocês e para a gente aproveitar e realmente fazer um ambiente intimista. Eu alinhei aqui com o francês, ele vai ter poucos slides para passar, porque a ideia é que a gente indique de acordo com o que a gente gostaria de saber, de acordo com o nosso mercado, e assim, espaço aberto para discussão, para direcionar as nossas necessidades. A gente vai falar sobre os mercados financeiros, manufatura inteligente, logística global e varejo, que é o que tem dado resultado para a atuação da Samsung e SDS. Talvez muita gente nem conhecia que a Samsung tinha essa divisão, mas é uma operação apartada do tradicional que a gente conhece. Uma receita estimada de 2020 foi de 9 bilhões de dólares. A gente não tem os dados ainda do ano passado. Então, eles têm muita experiência, não só no Brasil, mas no mundo. O nosso convidado, ele trabalha lá na parte de produtos, e a gente vem falar os desafios de construir e comercializar serviços para transformação digital, para atender o público de empresas, e em relação às soluções, a gente vai buscar falar sobre resultados, tecnologias, funcionalidades e aplicações em Behavior Customer, Blockchain, Digital Signage, Face Recognition e integrações cross-plataformas, tá? O francês, ele é um eterno estudante, por isso que ele está no programa Master Things, que ele está sempre disposto a aprender mais. Ele é graduado em Sistemas de Informação e tem MBA em Engenharia de Software pela FIAP. Ele tem experiência em stakes como .NET, Java e demais frameworks que vocês imaginam de web e mobile. O foco dele é para o mercado de varejo, financeiro, e internet das coisas. Então, vamos lá. Francês, a palavra é sua. Legal, Thelma, obrigado. Obrigado pelo convite de novo. Estou vendo aqui tem 13 pessoas, muito bom. Não tenho o hábito assim de falar em meetups como esse, em eventos assim, eu acho que é um dos primeiros aí, com certeza, mas é um prazer, eu acho que espero contribuir, compartilhar aqui com o que a gente tem passado lá na Samsung, na divisão de software, tá bom? Então, agradeço aí, tenho acompanhado vocês, acompanho algumas apresentações do professor Rival, tinha um outro agora que me fugiu um nome recente, que foi de gestão de requisitos, esqueci o nome dele completamente. É o Muito Roberto legal. Valadez. Isso, professor Roberto, então é um prazer assim, poder compartilhar, tá? Bom, aqui está disponível, eu posso compartilhar, Thelma, dar um share aqui e vai para todo mundo? Pode sim, pode sim. O pessoal está enxergando aí? Eu vou ficar em duas telas. Vou ficar aqui em duas telas, deixa eu voltar vocês. Estamos enxergando. Legal. Joia. Então, vamos lá. Bom, eu acredito, Thelma, que você pode, então, estar moderando, né? Se tiver alguma dúvida, pessoal, bom, eu trabalho com um público, né, que são coreanos, basicamente, então a gente tem o hábito de seguir um padrão meio americano, o pessoal apresenta tudo e depois fala. Eu não acho esse modelo muito legal, a gente é brasileiro, né, então, geralmente, eu vou direto nas apresentações ou reuniões técnicas que a gente tem lá com o time, que acaba tendo também muita coisa com a matriz, mas sintam-se à vontade, então se quiser manter a dinâmica de alguém subir aí a mão, não tem se tem o Rise Hand aqui, mas aí a gente
podem parar, questionar à medida que eu vou passando aqui os slides, são rápidos também, mas a ideia é falar um pouquinho, como a Thelma pontuou, sobre o varejo, sobre o que a gente tem feito, que a Samsung não é só celular e nem geladeira, como todo mundo conhece, o ar-condicionado vai muito além, e é um mundo essa empresa, tá? Então, espero compartilhar, agregar alguma coisa que vocês tiverem como dúvida durante a apresentação, é só compartilhar, não interromper, não tem problema nenhum. A ideia é ser algo aqui de troca mesmo, tá? Como a Thelma já pontuou. Bom, pessoal, quem sou eu, né? Deixei essas duas imagens aqui primeiro para que sempre acontecem essas brincadeiras, mas primeiro, eu não nasci na França, então eu não sou francês, tá bom? E segundo, eu não tenho nenhum grau de parentesco com o pessoal das Sardinhas Gomes da Costa, senão seria muito bom. Talvez eu teria até uma participação acionária, mas me chamo Francis Gomes da Costa, mas não sou francês e não sou dono e nem tenho participação das Sardinhas Gomes da Costa, infelizmente. Eu queria muito, mas não é possível. Qual que é a origem do seu... Olha, eu vou te falar, Thelma, foi meu tio que colocou, eu perguntei isso para ele um ano antes dele falecer, inclusive, a gente se encontrou por acaso. Eu falei, tio, por que o senhor colocou esse nome em mim? Ele falou assim, Francisco, não sei se tem algum Francisco aqui, mas é palavras dele. E meu pai chama Francisco. Não queria que ninguém te chamasse de Chiquinho, não, nem de Chico, vai ser francês, não é Francis, porque francês é o sabonete ainda, né? Então, ficou francês. Então ele falou, vou trocar o I pelo E. Foi meu tio que deu esse nome, né? Então ficou francês, Gomes da Costa. Meu pai, minha mãe é Gomes, meu pai é Costa, e ficou esse sobrenome. E depois veio esse atum aí, Gomes da Costa, Sardinha. Uma pena até ver se tinha algum grau de parentesco, mas não, infelizmente. Bom, pessoal, eu sou casado, sou pai de 3 filhos. Como a Thelma falou, sou graduado em Sistemas de Informação e pós em Engenharia de Software. Desde então venho estudando, venho trabalhando nessa área desde comecei ainda com programação técnica e processamento de dados e depois fiz as faculdades na faculdade, cursos e treinamentos desde então, desde 2002, trabalhando efetivamente como desenvolvedor. Tenho aí 38 anos já, quase 20 aí na área de tecnologia, ainda considero novo e como a Thelma falou, né, considero um interno estudante. Sou entusiasta demais de tecnologia, então amo o que eu faço, adoro entregar solução, entender os problemas, né? A gente acha que tem uma missão interessante que é tentar resolver os problemas aí, se não todos, mas boa parte dos clientes, né? Dos desafios que a gente tem, eu sei que cada um aqui também tem. Atualmente, sou gerente de sistemas e desenvolvedor de software por essência e tenho a segunda função como gestor na Samsung SDS. Basicamente, a Samsung SDS, a gente está falando de tudo Samsung no final, tá? Existem, como a Thelma comentou também, os grupos, as divisões, a gente tem a Samsung de logística também, do Brasil e mundo, que é Cello, agora unificou logística e TI, isso até recente, viu, Thelma? Aconteceu no segundo semestre, então a divisão a Samsung Eletrônica, que é o que vocês conhecem, já existe, caminha muito bem com as pernas, tem uma fonte que é bem interessante também de receita, vou mostrar para vocês, e aí vem os demais grupos, né? Tem uma certa participação, mas acaba sendo um pouco menor em termos de volume de financeiro, mas tem divisões muito importantes, uma delas logística e também a de desenvolvimento de software, que é a Samsung SDS, Solution Data Systems, basicamente a definição, tá? Então, é uma vertical de desenvolvimento no Brasil. Quando eu, inclusive, entrei há 3 anos atrás, 3 anos, alguns meses atrás, não conhecia, para ser franco, eu achei que era Samsung, que é Samsung, mas não a que a gente fala Samsung Eletrônica, tá bom? E é o braço de desenvolvimento, a Samsung Eletrônica é o braço de hardware e soluções aí de dispositivos eletrônicos e por aí, e assim por diante, tá bom? Então, a gente hoje vai falar exclusivamente da Samsung SDS, tá? Tem algumas coisas que envolvem também a Samsung Eletrônica, mas o foco é a Samsung SDS, tá bom? Bom, sobre a Samsung, e isso também engloba a parte de faturamento da SDS, né? Bom, é uma empresa de tecnologia já fundada, indo aí para o seu centenário, primeiro centenário, em 1936, pelo Byung-Chul Lee. Inclusive, um dos descendentes aí dele veio a falecer, já acho que em 2019, ele estava em estado já meio que vegetativo, por 9 anos, saiu inclusive nos jornais também, né, a morte dele, que é um dos patriarcas também aí da evolução e da transformação que ele causou na Samsung, e aí isso desceu também para os demais grupos. Então, ela é responsável pela produção de chips, semicondutores, dispositivos eletrônicos e a parte de solução de sistemas. Uma fonte que é interessante aqui, a Thelma também falou de valores hoje, isso é recente também, tá? A gente tem o revenue de 2021, agora recente,
a Samsung e a eletrônica, isso também envolve todo o grupo da Samsung, quase 200, isso aqui é até maior também já, 200 bilhões em revenue, né, só abaixo aí da Apple. Então, mostrou um avanço muito grande do ano passado para cá. Ela já vinha numa crescente dos últimos anos, mas de faturamento realmente, até pela questão da pandemia e essas evoluções, e essas necessidades, né, de informatizar, de melhorar os produtos, serviços, home office, ela alcançou aí essa marca histórica, só perdendo aí para a Apple. Tá? Eu acredito que esse material vai ficar disponível depois, né? Então, você deve compartilhar com o pessoal. Então, é algo bem interessante de se ver essa evolução que a empresa tem, enfim, nos produtos e serviços que ela oferta, tá bom? Bom, eu vou entrar no mérito um pouquinho do que a gente já tem de soluções, as verticais que nós trabalhamos lá, tá? Que eu sou responsável também, e falar um pouquinho dessas verticais de soluções que nós temos. Como a Thelma comentou, nós temos um foco em transformação digital, que é o lema da empresa, é uma empresa muito intensa, é muito dinâmico, as atividades, então isso faz com que a gente também acabe sendo dinâmico também. Se eu estiver sendo rápido, vocês podem comentar, tá? Pode falar, eu puxo um pouco o freio. Então, a gente acaba tendo assim, um dinamismo muito forte. Então, atividades, as soluções, tudo que eles sempre olham, às vezes vem da matriz e desce para as regionais, né, para as filiais, ou, no caso, nós somos a operação Latinoamérica, a gente acaba tendo algumas independências de projetos também, desenvolvimento tropicalizado, ou seja, não mais, mas a gente descia algumas soluções da matriz para cá e fazíamos os ajustes, adaptações nesses sistemas para ofertar para o público, tá? Como eu falei, não é só de celular e TV que a empresa vive. Então, dentro dessas verticais de soluções, e a Thelma também brifou a gente nisso, nós temos algumas verticais, uma delas é o Digital Signage, Face Recognition, Blockchain, parte de RPA e também cross-platform, que são integrações cross que nós fazemos, e a parte de Behavior Customer, tá? Então, hoje, a Samsung, debaixo da SDS, em termos de soluções, ela se posiciona nesses 5 tipos de produtos, tá? Ou de portfólios, que a gente vai falar um pouquinho mais agora nos próximos slides, tá? O que seria o Behavior Customer, basicamente? A gente tem uma plataforma, falando agora um pouquinho mais dos produtos, então, os nossos produtos hoje, pessoal, eles são baseados, a gente tem um ramo de varejo, mas um varejo no B2B, né? Então, nós atendemos dentro dessas soluções que eu vou falar, nós temos os clientes dealers, praticamente todos, tá? Fiat, Volkswagen, que eu vou falar alguns deles, eu não coloquei slide para isso, mas dentro desses clientes que nós ofertamos, nós temos a parte de concessionárias, né, de montadoras, que agora é Stellantis, Fiat, Peugeot, PCA. Nós temos também a Audi, nós temos a Volks, né, inclusive a Volks saiu muito, 2 anos, 1 ano atrás, o conceito deles de ilha digital, né, de carro, a nova experiência que eles estão levando, imersão, realidade virtual, tem agora a realidade aumentada. Então, a gente também tem esse projeto com eles, que envolve a parte de Behavior Customer e Digital Signage. Se vocês forem também nas lojas da Fiat, ou qualquer as grandes redes, né, que envolvem Fiat, Jeep, eles já têm uma estrutura nova, né, de design de loja, então você já tem uma interatividade digital. Não sei se alguém aqui já foi e teve essa experiência, pode colocar aí no grupo, sendo boa ou ruim, espero que seja boa, mas a Samsung, a gente tem soluções aí que envolvem essa parte de Behavior Customer e o Digital Signage. Behavior Customer em que sentido, né? A gente fala Behavior Customer, o sistema nossa, eu tenho Behavior Customer, se chama o Customer Flow nosso, tá bom? Então, o que é esse sistema? Basicamente, nós temos motores de comportamento do usuário na loja. O que quer dizer isso? A gente tem sensores, isso tudo é via câmeras, basicamente, onde eu consigo medir, através de inteligência artificial e engenharia de detecção, fazer uma contagem dessas pessoas no ambiente, tá bom? Fazer o zone count desses produtos que essas pessoas veem, tá? People count é um processo simples, vou lá, conto, né? Tem um processo de saber se é funcionário ou não. O mouse vocês estão enxergando? Você está enxergando, Thelma? Meu mouse? Tá bom. Então, tem essa parte de people count, que é basicamente contagem de pessoas dentro dessa aplicação. Eu tenho o zone count, que faz o que a gente chama de mapeamento ou contagem daquela zona.
Ou seja, eu tenho um carro, né? Você chega numa loja de carros, tem um carro posicionado, esse carro ele vai ter uma câmera que pode estar em cima, na lateral, depende do posicionamento. A gente faz um mapeamento desse local para gerar uma contagem, sabe? Poxa, o público ele está aderente a esse meu produto? Isso, eu falo carro porque é o exemplo que nós temos, mas pode ser para o supermercado, pode ser para uma loja, qualquer segmento. E aí ele me gera essa contagem. Basicamente é isso. Eu tenho um heatmap também disso, que é o mapa de calor. E dentro disso eu sei que parte do meu espaço tem um maior fluxo, então eu posso monetizar esse espaço, enfim, criar alguma estratégia de comunicação para aquele espaço. E eu tenho a parte de face analysis, que é para saber se aquela, né, basicamente, o gênero dessa pessoa, se é homem, mulher, há uma idade aproximada, que o sistema dá com uma certa assertividade, e a parte de sensing, de saber se essa pessoa, no momento que ela olhou, está triste, está alegre, qual foi aquela expressão que ela gerou, sentimental analysis, que é o que a gente faz também. Então, a gente acaba coletando essas informações e joga isso para um dashboard, basicamente. Tá? Então, só para vocês entenderem aqui de forma um pouquinho gráfica, eu tenho, né, as zonas onde eu posso mapear na minha planta. Obviamente, a gente recebe essa planta, tem um time de implementação de montagem de loja, que isso geralmente é do cliente, entra o nosso time de implementação para verificar a estrutura que essa loja possui, para que a gente possa posicionar essas câmeras nessa ligação de câmera, software, e para que gere para a gente esses insights de audiência ou de movimentação na loja e transforme isso em dashboards, tá bom? Então, essa solução, ela tem essa proposta de ter, por isso que nós chamamos de Behavioral Customer, né, de poder capturar e mapear o comportamento do usuário nessa jornada que ele faz no estabelecimento. Ok? Esse é o conceito da solução. Caso tenha alguma questão. Como ele vai falar das 5 caixinhas, vamos então fazer perguntas agora para esse tipo de atividade, né? Vocês contam quanto tempo cada um fica na loja? Porque a partir do momento que você faz a análise da face, você consegue não só contar, mas saber quem é aquela pessoa, né? Vocês fazem essa biometria facial? Hoje nós temos a biometria facial, não nesse sistema, Thelma, nós temos uma integração que nós vamos fazer, porque assim, a biometria facial, até por conta da LGPD, ela trouxe algumas restrições e alguns cuidados que a gente tem que tomar no momento da captura. Por quê? Quando nós estamos capturando esses dados, eles não, a imagem ela não é coletada, ela é só processada, isso me gera um analytics, que é por isso que eu coloquei aqui em cima, que são motores. Então, na hora que aquela câmera é aberta, eu vou ter o que a gente chama de coletora, tá? Que é um computador, basicamente, que centraliza todas as requisições dessas sensoras, que são as câmeras, basicamente. E aí, dentro desse processo, eu tenho esse motor que vai me identificar. Opa, tem uma pessoa posicionada ali, ou entrou, passou pela câmera, obviamente, então eu tenho, se eu tiver um people count, né, um contador de pessoas, é o momento que essa pessoa entrou, eu já contei essa pessoa. Tá? Então, é uma contagem, é o que a gente fala de dados sintéticos, né? Eu sintetizo o dado porque eu não fico fazendo, eu faço o streaming, mas eu capturo naquele momento e eu não jogo essa imagem para a nossa base, nesse caso desse sistema, tá bom? Eu processo só naquele momento que o motor, ou a câmera, obviamente, que está ali o motor rodando, identificou a pessoa, né? Mas a gente tem sim atrelado, que é o Face Recognition, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, que aí sim, específico, eu trabalho, eu não coleto uma foto, eu coleto um hash de biometria, que a gente vai entrar um pouquinho no detalhe, que aí já é puramente cálculo matemático, baseado nas biometrias, nos pontos que foram identificados na face, tá? Então, Então, por exemplo, se a pessoa entrou, saiu para fumar, que num processo de decisão de venda de carro, quem fuma provavelmente vai fumar antes de fazer seu pedido. Ele vai contar 2 vezes. A gente tem um processo. Então, aí a gente tem. Aí é o ajuste fino que a gente faz na solução. Obviamente, se eu tenho uma posição que eu estou fazendo um face recognition naquele momento, ou se eu tiver, olha, essa biometria aqui facial já passou. Ok, aí eu não vou considerar. Agora, se a gente montar um setup de instalação onde o cliente fala, não, eu só quero ter uma margem aproximada, eu não quero ter uma margem exata, que é o cenário que você falou, eu vou ter o entrante, ele entrou e saiu, poxa, contou 2 vezes? Inicialmente, sim, contou 2 vezes, porque eu não estou fazendo um match para saber se aquele indivíduo que entrou é realmente a pessoa, se é realmente uma pessoa que esteve ou não.
Hoje nós já temos, isso é uma solução adicional a esse produto, até porque também envolve uma questão, como posso dizer, de investimento, porque eu vou ter uma câmera adicional de apoio. Mas o match que ele me dá, hoje a gente tem uma aderência em torno de 80%, tá? De assertividade. Por quê? Essa situação que você falou, tem um entrante que o cara foi lá e fumou. Eu tenho funcionário, o funcionário a gente já controla já, porque eu tenho algumas situações, aí entra um pouquinho o IoT, via RFID, ele tem um cartãozinho ali, eu sei quantas vezes um exemplo, né? Eu sei quantas vezes esse sensor, essa pessoa, né? Que para a gente é um sensor, entrou e saiu, aí eu tenho um cálculo matemático por trás desse processo, tá? Para justamente descontar, olha, dos 500 entrantes, 200 eram funcionários, né? E aí a gente tem esse match para ser, digamos, mais assertivo, porque nenhuma solução, não sei qual dos colegas aqui já trabalharam ou trabalham, é muito difícil, alguns fazem assertividade por geolocalização, colocam, zoneiam pelo celular, isso já tira bastante a acuracidade também. Essa nossa plataforma ela é focada em câmera que me dá uma assertividade maior, mas a gente nunca vai ter, Thelma, nesse tipo de solução, uma assertividade de 100%. A gente sempre calibra ela com IoT, por isso que entra também esses microsensores de apoio para poder nos dar essa assertividade, tá? Ou essa acuracidade, essa melhor acuracidade no dado final. Depois a gente faz uma operação assistida, então a gente sabe, obviamente, no rollout da implantação, quando implanta esse tipo de sistema, vai lá e se coloca uma operação assistida. Poxa, entrou realmente 300 pessoas e deu 260. Não, foram 260 e deu 300. Ah, tudo bem, me deu uma margem aceitável. Poxa, preciso calibrar o quê? O funcionário, um exemplo que esqueceu. Agora a gente já trabalha com Face também. Então, se eu posiciono uma câmera, posso ter N pessoas passando, eu dou um crop daquela imagem, obviamente, eu processo ela só em tempo de transação que a gente fala, porque eu armazeno ela de forma temporal, então ela só fica por um tempo e depois é expurgado, e eu transformo isso num hash biométrico que não dá nem para criptar, não dá nem para fazer decriptar, né, essa informação, né? Então, basicamente, esse é o conceito do que a gente tem para essa solução de Behavioral Customer. Você tem esse computador que faz toda essa inteligência, né? Que são os Ou computadores, vai depender do processamento, porque esses motores exigem um processamento exigem processamento, né? Então, são computadores não barrudos, mas computadores que tenham pelo menos uma configuração, depende, às vezes o Core 5, o Core 7, por exemplo, tá? Aí isso já é a parte mais de setup. Tá. Nesse caso, desse Behavior Customer, sem a câmera sofisticada para fazer a tria facial, mesmo assim ele tem câmera para fazer o Face Analysis. Pode se fazer o Face Analysis sim, até porque o Face Analysis ele até está numa posição até de diferente também, né? Porque se eu pego ele numa posição um pouco mais, eu posso dizer, 47, eu tenho que pegar ele mais de frente, por exemplo, ter uma posição ou que permita no totem, a gente tem uma estrutura por trás, uma estrutura de mobiliário, né? Para dar um acabamento, não ficar a câmera exposta, então isso é uma parceria também com o cliente, para que a gente possa ter também o produto de forma fluida na loja, junto com a identidade visual também do cliente, né? Mas tem sim, aí o Face ele captura e a gente tem essa atividade de 95%, 96% quando a gente passa a validação, né? Faz a operação assistida do que a gente capturou versus o que a gente registrou, né? Tá. Então, além do computador, esses sensores também são todos de vocês não têm, tudo desenvolvido internamente, né? Tudo da Samsung. Isso, o motor sim, hoje a gente tem um fabricante principal bem conhecido também, que é a Hikvision, né? Então a Hikvision, ela fornece hardware aí também, muito para essa linha de facilities em geral, câmeras, sensores, então a gente embarca o nosso software nesse hardware, né? Até porque não é embarcado no hardware, a gente obviamente conecta nesse hardware, né? Aí tem todo um protocolo por trás de mensageria, de message queue, por exemplo, para a gente conectar, fazer esse stream, motor plugar nessa câmera e a gente conseguir fazer a captura, a coleta desses dados, tá? Esse seria o processo macro. Mas a gente tem outras câmeras também homologadas, tem também da Chama Iris, é um outro modelo que dá uma acuracidade muito melhor também do que a própria Hikvision. Não lembro agora quem é o fabricante, eu acho que o fabricante, a própria Iris, é uma fabricante inglesa, se eu não me engano, tá?
Mas a gente também está trabalhando com equipamentos low cost também, né? Às vezes, dependendo da câmera, se ele me dá um stream, um protocolo RTSP, por exemplo, né, para trafegar o stream, a gente consegue capturar, plugar o motor, então isso também diminui um pouco o aspecto de custo, né, o investimento para o cliente nesse tipo de solução, tá? É que ele consegue aproveitar o legado do que ele já investiu, né? Hoje, Exato, exato. todo médio varejo tem câmera interna. E, É. e aí, o console que ele acessa, ele integra com algum outro sistema deles, ou geralmente ele vai se logar na sua plataforma direto? Então, nós temos dois caminhos, tá? Aqui eu não coloquei aqui, tá? Mas nós temos a plataforma, o módulo admin, que a gente fala, que é a aplicação web de dashboard para o cliente. Então, ele tem lá um dashboard similar a isso aqui, tá? Nesse cantinho, que toda a parte de analysis report, que ele consegue fazer o quê? Ele faz toda essa medição. Então, ele tem duas formas. Alguns acessam, outros não, mas a gente tem um trabalho ativo, ou seja, tem o dado, a informação, a gente consolida isso e dispara por e-mail, isso é um processo simples, então ele tem lá durante o dia, ele recebe o e-mail com a movimentação que teve da loja. Isso ou o gerente de loja, ou os vendedores que querem entender também, e a gente cruza, obviamente, que eles cruzam isso depois no Salesforce, que, por exemplo, a Fiat, né, a Stellantis faz isso. Então, eles integram, a gente tem uma camada de API nesse sistema, tá? Então, essa camada de API mais a aplicação dá esse suporte para o cliente. Então, essa API ela tem lá algumas rotas que ele pode consultar total, que é justamente esses sensores. Ele pode consultar a movimentação, isso desce uma hierarquia de organização, né? Então, se é a Fiat, quais são as concessionárias ou as regiões de concessionárias que eles querem verificar essas análises, tá bom? Então, se ele quiser saber o people count da loja do Pacaembu, o people count é o total de pessoas que entraram, que tiveram movimentação na loja, por exemplo, da Moca. Então, o sistema já tem essa estrutura de organização, organization, e aí a gente tem as lojas, e obviamente desce depois para os equipamentos, essas lojas eu sei quantos sensores nós temos, que a gente fala coletora, né? A coletora seria esse computador que fica ali local para fazer o que a gente chama desse data sync. Ele nada mais é do que eu pego essas informações, todas as câmeras espetam nessa coletora, né? E aí essa coletora manda esses dados para o nosso sistema web. E aí, obviamente, isso já fica compartilhado na nuvem e o cliente pode acessar isso via API, tá? Então, é um modelo de estrutura que a gente aplica nos clientes hoje para essa solução. Legal. E quais os resultados que os clientes estão tendo com isso? Ele é um sistema muito de apoio à decisão, né, Thelma? A posição da Samsung para que isso funcione de forma adequada, algumas áreas estratégicas precisam abraçar também a solução. Uma delas é marketing, é uma área muito importante que a gente tem apoiado também as empresas, a parte de business plan também, ou as células que envolvem planejamento e gestão, junto com marketing, e a parte comercial, né? Então, são três, quatro células que a gente sempre procura ter assim um contato direto no cliente para que enxergue primeiro o valor disso, né? Porque falar, eu posso colocar uma câmera, usar um monitoramento. Dependendo do monitoramento, você não vai ter um resultado efetivo, né? Porque a câmera ela tem aquele objetivo, dependendo de posição, tem toda uma questão de infra, como você falou. Nós tentamos reaproveitar a estrutura, mas sempre, às vezes, temos as adaptações. E essas adaptações envolvem, né, uma infraestrutura, reposicionamento de equipamento e assim por diante. Mas o que a gente tem enxergado é um retorno positivo, porque depois que entende o valor, entende o caso de uso, a gente às vezes trabalha também com esse conceito de prova de conceito, né? Não instala uma estrutura grande, instala uma estrutura pequena, ele vê essa medição. Na hora que vê que marketing começa a convergir, né? A fazer esse match com os dados, por exemplo, de vendas que eu tenho naquela loja, de forma presencial, eles começam a enxergar um valor, né? Fala, poxa, mas nossa, é muita pessoa, é isso mesmo que veio? Você fala, não, realmente, foram essa quantidade de visitas ou esse sentimento que eles tiveram do produto, daquele momento que eles viram aquele seu produto ali na exposição, né? Então, como o motor, por exemplo, que dá para a gente, o Zone Count, o Hitmap fez um lançamento, né? Por exemplo, as lojas foram lá e fizeram o lançamento, e aí o cara sabe, poxa, mas eu lancei o Nivus lá da Volks, se não me engano. Poxa, mas o Nivus, né, na loja que eu expus aqui, o mapa de calor não me mostrou ninguém lá. Então, isso acaba dando algumas percepções, alguns insights, podem gerar, né, de forma positiva ou negativa, mas aí vai dar estratégia também da loja, do time ali, para poder convergir isso, né, para Não, vendas e quando assim por você, diante.
Quando você falou que o pessoal da arquitetura trabalha junto, eu já imaginei que fosse outra área. Aí é ótimo você negociar tecnologia com marketing, não com TI, né? Ai, TI também. Ou porque os caras, às vezes, a gente já percebe um certo. O pessoal já trabalha muito sobrecarregado, principalmente essas empresas, né? De médio, grande porte. Então, eles acabam terceirizando. Tanto que, às vezes, a gente tem clientes, a própria FCA, eles têm a AWS, infraestrutura de cloud, a gente deixa no servidor deles, mas quem gerencia somos nós. Outros clientes já não. Poxa, coloca no seu cloud, nós temos também cloud AWS na Samsung, e aí a gente aporta isso na nossa estrutura e faça ali se realiza o contrato de prestação de OIM, né, de operação, manutenção, e aí a sustentação do produto, né? Então acaba sendo, como posso dizer, o produto é à la carte, a gente consegue adaptar, né? Eu não sou do comercial, mas às vezes acaba acompanhando, e a necessidade de implementação requer a gente conhecer um pouquinho isso. Então, vai do cliente também entender e saber o que ele precisa. Às vezes, o que ele quer não é o que ele precisa, né? Então, a gente também faz essa troca. Poxa, acho que você está. Acho que você é um nice to have, não é um must to have, né? Vamos trabalhar, então, nesse ponto. Então, é dessa forma que a gente está trabalhando com esses clientes, tá? Roberto, por favor. Não estou bem, Roberto. Tá me ouvindo bem agora? Agora sim. Eu estou com um problema nesse microfone aqui, que no Zoom o som sempre some. Enfim, eu achei interessante essa sua estrutura aí. Você tem essa estrutura montada para algum esquema de segurança física, que eu digo? Porque eu estava pensando aqui, isso aí parece interessante para você ter um controle numa refinaria, por exemplo, assim. Pô, teve uma explosão, teve um fogo, chega um bombeiro lá, ou a equipe de combate a incêndio, fala, pô, tem tantas pessoas nesse setor, tem tantas nessa, tantas naquela. Isso, para essa coisa de segurança, seria bastante interessante, né? Você tem algum exemplo desse? Roberto, esse é muito interessante, sim, esse exemplo. Eu não coloquei aqui, por quê? Mas eu vou comentar. Isso já é da Samsung Eletrônica, que é para prevenção de logística também, essa questão de, como posso dizer, de segurança de trabalho também. Nós temos uma solução que é justamente isso. O Behavioral Customer foge um pouco disso, né? A gente está numa linha mais de varejo ali, para o cliente final, mas para prevenção, para segurança, nós temos uma solução que, o exemplo prático que eu vou te dar é justamente, tá lá, por exemplo, o funcionário, ele subiu com um carrinho e de repente teve uma queda brusca. Eu não preciso ter a câmera, a gente tem uma solução com a IoT integrado, acho que vai pincelado na roupa dele, inclusive, que aí na hora que tem a queda, aquele sensor, ele, obviamente vai ter aquele ruído, aquela movimentação excessiva, já emite um alerta para a coletora, essa coletora dispara um dashboard, que aí pode ir para o tablet, que a gente tem aplicação também Android, e aí, por exemplo, o pessoal de segurança do trabalho do RH é notificado que lá na fábrica ou na planta aconteceu esse problema. Isso é um pouco da ramificação disso. E essa solução, ela vem um pouquinho dessa solução que nós temos na Samsung Eletrônica. Como eu falei, né, nós somos a divisão de solução, mas a eletrônica também acaba pondo a mão em alguns apps, assim, ou soluções mais de logística, por exemplo. Tá? Então, respondendo a sua pergunta, hoje nós temos assim, como fogo também. Se acontecer, a gente tem um sensor que é plugado, a temperatura subiu de, sei lá, 20 graus para 70, né? Então já sabe que é um princípio de fogo, alguma coisa assim. Mas nós temos, não são divisão SDS, mas como divisão eletrônica, tá? Mas eu não tenho aqui, eu não trouxe nada sobre isso. Mas hoje nós temos sim rodando, nós temos algumas filiais na própria Coreia. A nossa planta aqui, só para vocês saberem, ela é a segunda maior planta, aí eu já estou falando da fábrica de celulares, é a maior planta depois da matriz, que é da Coreia, né? Então, lá na Zona Franca de Manaus é a segunda maior planta do mundo, e lá nós temos essa solução rodando, tá? Mas não damos nenhum tipo de suporte para ela. Legal. Eu pensei aqui, porque diz que japonês, eu nunca estive no Japão, não, mas diz que o japonês tem uma neurose, que faz sentido, né? Com essa coisa de segurança, por conta de tsunami, terremoto. Você imagina um corpo de bombeiro, você tem um terremoto, e um corpo de bombeiro vai atuar numa área, ele sabe quantas pessoas ele espera que ele vai encontrar no meio dos destroços e tal, né? É bem interessante. Eu vejo muitas utilizações para isso. Nossa, bem interessante. Obrigado aí pela sua resposta. Tá? O francês, e
eu sei que os projetos são customizados, mas pelo que você apresentou, assim, de cases de quem usa, não é uma solução barata, né? Porque, assim, é realmente o varejo de elite. A gente nem, assim, na minha experiência, quando eu estive na Samsung SDS, que eu te falei, né, que tinha muitos cenários do varejo fast food, e você acabou não citando, né? Hoje, os clientes, e você vê que as decisões estão sendo global e que aí a Toyota implantou em tal país e agora vem e aplica para o Brasil, ou é um grupo que fomenta e abre clientes aqui no Brasil, independente das decisões globais? Como que tem sido esse modelo de negócio? Isso é bem interessante, Thelma, porque, como eu disse logo no início, né, a Samsung é uma empresa muito dinâmica. Eu acho que eu nunca trabalhei em uma empresa tão dinâmica quanto eles, intenso barra dinâmico. E, às vezes, algumas ações acabam, poxa, mas eu acho que a gente precisaria de um esforço um pouco maior nisso. Mas eu acho que eles chegaram nesse nível, né, nessa empresa grande, nesse padrão que eles são de imediatismo. Óbvio que tem a situação boa, né, o aspecto bom e ruim, a gente acaba se adaptando nisso. Então, você acaba sendo muito camaleão nas atividades que a gente executa ali. Mas nessa questão global, a gente tem independência. Então, essas soluções são todas internas. Algumas a gente sofre o knowledge transfer, ou seja, vem a solução numa versão e a gente tropicaliza ela, né? Então, vem, recebe a solução e faz as customizações, porque o que acontece na Coreia, o que acontece na Europa, nos Estados Unidos, é diferente do que acontece aqui. Então, essa situação, essa solução, por exemplo, que nós hoje damos manutenção, temos know-how, inclusive eu implemento ela, faço as melhorias junto com a Square, o time que nós temos lá, que também não é grande. A gente tem as outras squads, mas cada um é por uma vertical, né? Então, os outros produtos eu também vou ter lá 1 ou 2 desenvolvedores e um timezinho enxuto de implementação. Mas algumas coisas são globais, então, às vezes, se o produto sair, por exemplo, de linha do portfólio, obviamente isso acaba sendo geral. Então, todas as brands, né, acabam também seguindo a mesma norma, porque isso é uma decisão global. Então, já teve algumas situações assim, essa inclusive do que o Roberto falou, tá, Roberto, sobre essa questão, pô, tem a solução? Nós temos. É da SDS? Não. É da eletrônica. Mas tá tudo ali em família. Mas, ao mesmo tempo, algumas diretrizes que são conduzidas lá, fala, poxa, não, o grupo aqui X não vai, por exemplo, trabalhar nessa solução. Né? Então, nós temos, mas a gente, por exemplo, enquanto divisão também do grupo, pode, às vezes, não comercializar, porque, como você falou, você tem alguma decisão estratégica, mas nós temos uma independência, sim. Tanto que nós temos, falando isso, pegando o exemplo aqui ainda da Stellantis, a gente tem, por exemplo, uma operação aqui Latam. Então, a gente atende não só o Brasil, atende Chile, atende Uruguai, atende Argentina e também dá suporte lá no México, inclusive, para essa solução, por exemplo, o Digital Signage, que eu vou falar mais para frente também de forma bem breve. Mas, sim, são independentes, tá? Mas, óbvio que hoje, esse ano, por exemplo, estou com o nosso presidente. Então, já saiu já o presidente que ficou no ciclo de 4 anos, porque a empresa, ela global, tem essa rotação, né? Que são então, os cargos mais C-levels, que são alguns diretores e o presidente, sempre vem da matriz. E, obviamente, isso acaba também trazendo um certo, não choque, mas uma dinâmica muito diferente, porque aquele cara ficou 4 anos e veio outro com uma outra mentalidade, que vai ter que se adaptar de novo, que ao mesmo tempo é muito interessante para a gente, né? Você sabe que a cada 4 anos ou 3 anos, dependendo da gestão e dos resultados que essa gestão traz, vai ser substituída. O CFO também foi substituído, mas sempre ficam ali, é um cenário open space, como você viu, você está falando com o CFO, de repente o presidente desce, vai lá na sala, o que é muito legal, né? Mas essa dinâmica de se trocar, na minha simples percepção, não traz uma identidade uniforme, tá? Mas a gente segue o trabalho, segue as atividades e segue as diretrizes do que eles recebem e passam para a gente, tá? Não, super interessante, que aí seu trabalho também é super valorizado se você tem essa liberdade, né, de desenvolver o que falta aqui. Maravilha. Vamos então para o próximo. Legal. Bom, continuando, então, eu tenho a parte de Digital Signage, né? Então, saímos da parte de Behavior Customer, o Digital Signage, basicamente, eu, inclusive, eu acho que tem colegas aqui que também desenvolvem, eu tenho produto de Digital Signage também, então, que a gente já conversado uma vez, e um deles, inclusive, falou numa das palestras. Mas, basicamente, uma solução de mídia indoor, né? Ou seja, eu tenho um sisteminha, todo mundo aqui já deve ter entrado num quiosque,
ou visto aí uma solução onde tem uma tela basicamente que está rodando ali um conteúdo, uma propaganda. Obviamente essa propaganda ela pode ter um sizing por trás, né? Eu posso identificar se aquela pessoa está olhando ou não, se ela olhou naquele momento, qual foi o comportamento dela, tá bom? E isso basicamente é uma solução também que envolve computadores, dispositivos. Então eu tenho uma versão dessa solução que ela pode ser Windows ou Android, tá? Então basicamente é um PCzinho que pode ser plugado numa TV, isso é uma arquitetura mais básica de digital signage. Obviamente uma plataforma web para gerenciar esse conteúdo, tá bom? Então tem um lado cliente vendo aquela propaganda, a gente tem em alguns shoppings, nós tínhamos até o ano passado um contrato com a Multiplan, que é uma rede grande de shoppings também, que tinha o nosso sistema lá. Agora só estamos com Behavior Customer no cliente, num shopping deles lá do Sul, que é o Shopping Canoas, muito grande também. Lá nós temos mais de 90 sensoras. E aí nós temos, continuando essa questão do signage, essa solução também web, onde você faz toda a parte de conteúdo, gestão, você define o que você quer exibir, grade de agendamento, as imagens ou vídeo, você pode postar um QR Code, um link para a web, enfim. Então, eu posso ter um digital signage ativo, no sentido, passivo, né, no sentido de eu só vejo o conteúdo, ou eu posso ter uma tela de interação, no caso dessa imagem aqui embaixo, onde eu posso gerar, por exemplo, um mapa de localização do shopping, eu posso criar uma interação do usuário, de cupom, algum evento, a loja pode também ter uma interatividade, né, quando eu penso num shopping, por exemplo. E aí a gente tem, além dessa solução da mídia para a plataforma Windows Android, a gente tem também a parte de TVs da Samsung, não sei quem conhece, a gente tem o OS também, que é o Tizen, é um sistema operacional, que já está vindo muito também já nas TVs mais novas da Samsung, já é padrão, inclusive, que é um sistema operacional em Linux, e aí você pode desenvolver, inclusive, né, para quem conhece o programa, o kernel dele é Linux, então eu posso ter um desenvolvimento em Android e acoplar minha solução à integração numa TV de forma fluida, então eu não precisaria nem de ter um software, um computador rodando, né? Então a gente tem algumas telas padrões da Samsung, que são telas LFD, que é o segmento de TVs que tem o Tizen como software padrão, e aí eu integro tudo nele, né? Então eu posso plugar, inclusive, a nossa ferramenta nesse direto, que tem o Tizen, vai lá que a gente chama que é um Magic Ink, que é uma solução do Digital Signage, que ali simplesmente pluga, obviamente tem que estar na web, na internet, então pluga lá via Wi-Fi, cabo de rede, e aí eu já tenho uma estrutura pronta, pluguei essa TV no nosso sistema e ele já está operando, tá? E aí, de novo, como você falou, né, Thelma, realmente as soluções elas acabam tendo um price, até porque os nossos produtos são em dólar, toda a movimentação acaba sendo em dólar, então às vezes é até um pouco difícil você chegar nos clientes, às vezes, de médio, pequeno porte. Médio, dependendo, a gente consegue, mas geralmente são de grande para multis também. Mas a gente está tentando mudar essa parte de precificação, a parte de vendas, para ser mais atrativo. Então, quando a gente olha para o IoT, ele acaba permitindo esse tipo de situação, né? Vender produtos que sejam um custo mais acessível, que tenham ainda assim, mostrem o seu valor e que o cliente consiga aproveitar isso, tá? Então, essa solução do Digital Signage, ela não é uma solução de alto custo. Obviamente, eu tenho uma TV, eu posso ter uma TV da Samsung ou qualquer outra que tem uma integração com as TVs da Panasonic, que também tem o Tizen, né, que é o OS padrão aí que vem instalado, ou o padrão, né? Eu posso ter um Windows, um computadorzinho, ou um Nukezinho Android, que vai rodar também a nossa aplicação, tá? E aí ter a tela, que pode ter uma carenagem, né, uma estrutura do cliente, ou a gente também pode modelar junto com o cliente, temos parceiros também com isso, dessa parte de mobília, né? Porque como é indoor, então você tem que ter uma boa apresentação, um bom acabamento. E aí a gente pode ter outros dispositivos acoplados, tá? Estou fazendo sign, mas eu posso capturar como o cliente olhou na hora que eu vi a comercial. Poxa, se o cliente olhar e o signage, ele olhou para aquela propaganda, eu capturo, né, o face detection dele, e aí, poxa, ele olhou. Ou ele está numa loja e tem a TV. Se ele olhou ali para baixo, não sei se vocês já viram isso. Se ele olhou para baixo, está na gôndola de sapato masculino. Eu já abro aquela gôndola daqueles sapatos que ele olhou, por exemplo, da primeira fileira, ou da segunda fileira, ou da terceira fileira. Então, eu crio mecanismos que geram uma interatividade, uma jornada para o cliente, né? Também. Então, a gente chega nesse nível de operação com esse tipo de sistema. Tem algum caso público aqui do Brasil? Nós temos a Via Varejo, um bom exemplo, as Casas Bahia. É claro que é um público um pouco mais... É um segmento muito mais dinâmico, no sentido de que você não, é um tipo de digital signage passivo, né? Ele só chega a ver o conteúdo e não tem uma interatividade.
Nós temos no Parque Shop Canoas, sim, essa interatividade, então o cliente clica, gera um mapa, ele carrega, ele pode ver a loja, a localização, então eu chego nesse nível. A parte de sensing, a gente está tentando agora, tem off, a gente está tentando, tem uma iniciativa, uma prova de conceito com a Boticário para gerar esse tipo de interação também. Né? O cliente está na loja, viu aquele, por exemplo, perfume, ou viu aquela fragrância. É claro que isso, né, as lojas hoje deles são muito compactas também, né? Eles também passaram por uma reformulação. Mas hoje o case maior que nós temos e também, óbvio, esse sistema também está na Fiat, está na Volks, porque é um embarcado de soluções que eles acabam comprando, né? Teve lá atrás que eu falei o Behavior Customer, agora o do Digital Signage também. Então, eu posso não ter esse conjunto de produtos acoplado no mesmo pacote. Então, esses são os cases maiores. Eu conheço bastante, então também não tenho muita coisa para perguntar em relação a esse tipo de negócio, mas se o pessoal tiver, o que eu queria saber é sua visão, como é que tá os projetos de cidade inteligente, que eu acho que isso é muito útil para substituir esses relógios de rua, podendo dar informação para a gente, podendo até conseguir maior receita de propaganda pela facilidade de você trocar digitalmente, né, do que hoje a maioria é em papel, então também não é sustentável, a gente tem que mandar uma equipe trocar isso nas grandes avenidas, pega, troca aquele papel do poste. Então, eu queria saber se vocês estão participando ou já começaram a ver licitações públicas requisitando esse tipo de serviço. Nesse ano, a gente tiveram duas, inclusive tem a própria empresa que é bastante forte nisso, né, a Eletromídia, né, ela é muito forte, acaba sendo uma concorrente da Samsung também, nesse tipo de segmento. Nós íamos participar de duas, aí eu já não tenho detalhe, mas acabou não acontecendo. Justamente dessa questão da digitalização de propagandas, se não me engano, em duas cidades do interior, eu acho que tinha também iniciativa de São Paulo. O que nós ganhamos, e que eu vou falar também mais para frente, é a parte de EduTechs, né, de integração via Smart Check-in de Face Recognition, tá? Que aí já é o produto de Face Recognition. Quando a gente olha a vertical de Digital Signage, assim, de bate-pronto, não, para público, não, mais setor privado que a gente tem trabalhado, tá? Eu acho que a iniciativa desse ano é forte, até porque o próprio faturamento da Samsung em todas as empresas foram muito grande. Então, a ideia foi muito grande. Então, a ideia é que a gente também acabe, até por uma questão de meta também, né? É natural que se você fez um número X, você vai ter que fazer X mais 2 no próximo ano. Então, eu acho que essas entradas, Thelma, nesse mercado mais forte público, nós ganhamos licitações no Face Recognition, eu vou falar, e já temos outras empresas público-privadas e públicas também. Mas no Digital Signage não, a gente está mais focado no privado, mas eu entendo que esse ano a parte de bid aí, de licitações, vai aumentar também com essa vertical de produto, tá? Tá. Bom, obrigada. Então, estou vendo que ninguém levantou a mãozinha. Vamos passar para o próximo. Eu teria mais perguntas relacionadas à evolução, né, do 2D para o 3D, como vocês são especialistas em imagem, mas eu vou deixar para que você traga esse tema na nossa discussão sobre metaverso, tá? Legal, legal. Bom, Face, continuando, tem mais 3 pontinhos. A parte de Face Recognition, como a gente acabou de falar, né? Nós temos um foco, uma solução, obviamente, também própria, arquitetura própria, serviço próprio de cloud, onde o foco é justamente trabalhar no reconhecimento da biometria facial e focado muito em antifraude. Então, a gente já tem parcerias, já contratos com empresas de ônibus, somos case. Uma dessas empresas, acho que você deve conhecer a própria Prodata, né? Que faz a gestão aí de frotas aqui em São Paulo, e também nós estamos no Rio. Então, aquelas câmeras, aquele processinho que vocês veem, né, você deve ter, vai lá, passa o bilhete único, esse processinho de pegar, na hora que você está fazendo aquilo, tem uma câmera que está capturando a sua, né, a imagem do cliente naquele momento, até por uma questão de fraude, né, então isso é uma informação governamental, acaba precisando se armazenar isso para poder fazer o match que a gente fala com o cadastro desse usuário, né, até porque o Brasil, a gente sabe que, infelizmente, todo mundo sempre dá um jeito, às vezes de forma negativa, tá lá, vai passar o cartãozinho, poxa, esse foi um momento de necessidade, enfim, mas boa parte por sacanagem mesmo, então a gente tem esse sistema também embarcado
na Prodata, onde eles usam lá o sistema deles de back-office para poder fazer essa validação. Ou seja, no momento que você passa a carteirinha, né, vocês já devem ter visto, tem aquela câmera, a gente tem os takes que são tirados basicamente de foto, isso armazena-se no ônibus, né, durante o processo ali de rotina, de itinerário do ônibus. Na hora que ele volta para a garagem, essas imagens são descarregadas, existe um processo também o data link, um sistema que captura essas informações e processa para saber se a pessoa basicamente que passou é realmente a pessoa que está cadastrada no sistema de transporte, tá bom? Obviamente, não tendo isso, o sistema identifica, fala, olha, eu não tenho, eu sei a pessoa que passou é a pessoa que está cadastrada, ele me dá o crop, ou seja, a gente faz um mapeamento e fala, olha, a pessoa que está cadastrada é essa, mas o score que ela deu, a identificação, né, que a gente fala, ó, tá dando essa imagem, não é essa pessoa. Então, a gente tem uma assertividade muito alta também, isso evita também ou minimiza a questão de fraude na parte de bilhetes, né, que são emitidos aí pelas prefeituras. E aí a gente tem o Smart Check-in, né, basicamente o que é o Smart Check-in, né, eu tenho o case que nós temos hoje de Face Recognition na Prodata, tá bom? E aí a gente tem o Face Recognition, que são na parte de EduTech, que a gente fala, ou das escolas. Então, respondendo o que você falou, Thelma, nós ganhamos ano passado aí algumas prefeituras, entre elas Santo André, ganhamos Lagoa Santa, que é de Minas, ganhamos também em Ceará, no Ceará foi Fortaleza, desculpa, Caucaia, obviamente, o que nós temos, né? No Face Recognition, então, nós temos um tablet, o aluno recebe esse tablet, e aí ele faz o check-in ou o acompanhamento de aulas dele, fazendo esse Face Recognition. Então, ele recebe o tablet. A gente também, eu não coloquei aqui, mas nós temos uma solução, vocês devem já ter visto, os celulares que são Samsung, o Knox, o aplicativo Knox. Então, o Knox ele é uma ferramenta de MDM, né, que foi desenvolvida pela Samsung. Então, a gente embarca também essa solução, não coloquei aqui, mas só para pincelar um pouquinho. Basicamente, ele faz o MDM disso, então eu consigo saber onde o tablet está, eu consigo aplicar algumas regras, então nós temos também o Knox Manager, que é a plataforma de MDM da Samsung, onde a gente consegue fazer essa gestão. Então, o cliente, a prefeitura também compra isso, é uma licença, obviamente, entra com o serviço, fica, sei lá, por 12 meses, pode renovar ou não, e a gente tem essa gestão do dispositivo. O aluno, né, sabe com quem está, onde está, o que o aluno pode ver ou não, né? Então, não é uma plataforma nossa, é da matriz, mas a gente acaba também embarcando aqui nos produtos como venda também no portfólio local, tá? E aí o aluno faz o check-in dele e aí entra nesse processo como da própria Prodata, por exemplo, né? Então, a gente faz esse reconhecimento, isso vai para um cache, que a gente fala, não é um banco de dados, obviamente isso tudo é criptado. Se alguém pegar e fizer um ransomware e capturar todas as informações, como a gente passou recentemente aí pelo Ministério da Saúde, né, que alegaram, depois falaram que não foi, que tinha um backup. Enfim, ele não vai conseguir fazer nada com aqueles dados, né, porque está tudo criptado também, e aí, obviamente, o motor, ou o nosso sistema que tem inteligência, sabe, né, fazer esse processo de decriptografar, e aí fazer esse crypt-decrypt, né, e aí fazer essa análise. Poxa, não, realmente é o aluno? Não é o aluno. E aí isso gera uma métrica, cai-se também com uma aplicação web, admin, para que a prefeitura consiga fazer essa gestão e esse acompanhamento, tá? Legal. Hoje, qual a ação que o pessoal do transporte está tendo depois, se detecta que tem uma falha? Eu acho que talvez as regras claras ainda. Então, isso já está, pelo menos de forma que eu lembro, o sistema ele já tem uma calibragem muito boa. No Rio aconteceu uma coisa muito interessante. Já vou entrar mais, por exemplo, no Rio a gente teve até um ajuste do motor, porque o pessoal no Rio, a pele deles é mais morena. E aí, por exemplo, a gente teve uma situação que teve que fazer uma calibragem, porque estava dando muita diferença, ou seja, o meu match de pessoas estava dando muito falso positivo. Então, eu pensei, poxa, essa pessoa com uma outra pessoa, e ele reconhecia que era a mesma pessoa, né? Então, deu aquele positivo que não era para dar, e aí, obviamente, a gente passou por um processo de calibragem, de ajuste também nisso. Isso envolve as bibliotecas, né, que envolve inteligência artificial para reconhecimento, para detecção de biometria e para a junção dessa biometria de comparação. E aí a gente teve já um êxito de chegar no match ou numa acuracidade igual a de São Paulo, por exemplo.
Então, são desafios que às vezes aparecem que de forma regional pode dar diferença. Ok, eu tenho um produto acabado, muito bom, mas que dependendo de algumas características regionais, eu exija um nível de calibração ou de adequação. E foi isso que aconteceu, por exemplo, com o Rio, com algumas empresas lá, né? Porque eu tenho, às vezes, o contrato que é da prefeitura, mas não são todas as empresas que participam, tem algumas questões comerciais que a gente não precisa entrar no mérito, mas acabam fazendo diferença no momento. Então, às vezes eu posso ter, sei lá, das 15 empresas, só 10 estão participando, por exemplo. Mas no caso de São Paulo, Rio de Janeiro, que estão expandindo aí para outras frentes, para outros municípios, tem um resultado muito positivo, tá? Então, a gente hoje consegue ter essa abrangência e consegue ter essa integração hoje mais fluida, né, do sistema com essas características regionais. Maravilha. Pessoal, querem perguntar alguma coisa? Acho que eu estou falando muito. Ninguém está perguntando, só o Roberto perguntou, ninguém mais perguntou. Então vamos seguir. Acho que esse face recognition também pode funcionar bastante para bater ponto nas empresas, né? Para controlar outras coisas. Tem Sim, a muita gente, oportunidade. sim, a gente tem entrado em alguns serviços, por isso que eu até coloquei aqui de facilities, né? Tem algumas iniciativas de condomínios também, empresariais, residenciais, e a gente entra no mérito de POC do time lá de vendas, condomínios, né? Porque se eu já tenho a face, né? Uma vez que eu já tenho coletado, eu não preciso gerar uma identificação, por exemplo, para aquele prestador, né? Pensando num processo de fluxo de pessoas, onde, sendo um residencial, um comercial, eu acabo tendo regras diferentes, mas o conceito é o mesmo, né? Eu preciso que esse prestador, essa pessoa acesse, e aí eu posso linkar isso com IoT, relé, né? Por se a pessoa mesmo já aciona um relé de uma porta, por exemplo. Não temos ainda nisso, inclusive a Samsung tem até portas também, locks, no lockers também, né? Portas automáticas também, que já fornece isso embarcado na porta. Mas nessa questão de acesso, né, acesso em massa ou fluxo muito grande, a gente está fazendo algumas iniciativas. Não temos ainda uma integração 100%, mas está caminhando aí com algumas iniciativas lá de desenvolvimento. Aí vai dar do termômetro que o pessoal de vendas acaba pedindo, tá? Bom, RPA, então, eu até coloquei lá de cross-selling, né, mas vou falar um pouquinho de cross-selling e acaba tendo um pouco do RPA aqui também, tá? Que é essa parte de robotização dos processos. Então, nós temos uma solução que chama Bridge RPA, tá? Se vocês jogarem aí no mercado, vocês vão encontrar também. Existem outras soluções até maiores, que possuem um nível de integração muito maior do que essa nossa solução, mas a gente também fornece. A Samsung é uma grande cliente, a Samsung Eletrônica do grupo, e alguns outros clientes também. Nós já temos essa aplicação rodando, que é a automatização de processo e atividades. Então, a gente trabalha na parte de inteligência artificial, né? Então, basicamente, é a implantação e a aplicação disso, onde eu tenho trabalhos repetitivos, que envolvem, às vezes, um financeiro, um fiscal, eu posso aplicar o RPA para fazer isso. Poxa, preciso lançar, dar baixa no borderô, fazer o lançamento de uma nota fiscal no sistema, no fisco, por exemplo, baixar isso, integrar. Às vezes, aquilo que exige eu enviar para determinada pessoa, em vez de eu ter uma pessoa fazendo isso, a gente pode aplicar o robô para poder fazer essa atividade humanoide, né? Então, do outro lado, acaba-se, obviamente, tendo uma redução, porque eu, em vez de eu ter 5, 6 funcionários, como a gente já fez, eu posso ter um robô para poder fazer alguns processos que são repetitivos, né, administrativos. Então, a Samsung também tem essa solução e a gente tem tido uma boa aceitação no mercado. Isso, além da inteligência, para essa parte administrativa, tem os chatbots, né, speech to text, então, conversão, a pessoa está falando no telefone para a parte de URA, né, então eu consigo fazer essa transição, essa comutação natural da linguagem de fala para o texto. A gente também tem isso no robô, no produto, e consegue implantar isso de forma fluida, dependendo do nível de processo ou de decisões que aquela URA do cliente, por exemplo, tenha, tá? E aí a gente tem a parte de inteligência visual, que é a execução de atividades também, onde, poxa, eu preciso entrar no browser e pegar a informação 2, 3, ou pegar aquele menu lá, por exemplo, da Receita Federal ou do Cefaz de São Paulo, do Estado, da Secretaria da Fazenda de São Paulo. E isso entra também no portfólio do produto, onde a gente consegue oferecer isso para o cliente de forma fluida. Obviamente, isso requer sempre um período de manutenção muito grande, né? Não de manutenção muito grande, mas de manutenabilidade, porque
Obviamente, se eu tenho uma característica do site hoje, eu tenho um menu que acessa do lado direito, amanhã eu posso ter esse mesmo menu do lado esquerdo, né? Então, eu tenho algumas características dessa parte de robotização que a gente requer sempre uma atualização e uma checagem contínua, né? Desde, obviamente, que eu não tenha, às vezes, a integração com aquele parceiro, né? Eu quero saber como que está a minha marca nos sites ou o produto que eu estou vendendo. A Samsung tem isso. Então, a gente coleta, por exemplo, os principais sites através desse motor, né, desse produto, coleta todas as informações, por exemplo, todos os celulares que estão sendo veiculados no Ponto Frio, no Extra, na Magalu, né, e aí eu consigo fazer um benchmark disso e aí definir estratégia de venda que o pessoal, por exemplo, da Samsung realiza, tá? Então, a própria Samsung também cria e acaba também usando o produto que a gente acaba desenvolvendo, né? Então, acaba ficando um benchmark, um case bom e um stress também da solução que permite a gente deixar a ferramenta mais madura, tá? Então, essa é a atuação na parte de RPA que nós temos, tá bom? E blockchain. Blockchain, eu resolvi também colocar aqui, porque nós temos duas iniciativas delas, tá? A primeira é essa plataforma que nós temos, se vocês jogarem, isso já é da Matriz, 100% Matriz, tá? Ela não tem uma interação direta nossa em termos de desenvolvimento, né? Só de implantação, na verdade, e venda, que é o Samsung Next Ledger, ou seja, a gente tem alguns módulos que envolvem blockchain estruturado para a parte de autenticação e segurança, para a parte de pagamento, de verificação de autenticidade, né, como se fosse a parte de smart contracts, parte de logística, trade, de parte financeira e a parte também de garantia, tá? Ou seja, tudo isso em aplicação web, ou aplicação mobile, ou integração via API também. Poxa, o cliente quer uma parte de autenticidade. Vamos pegar a situação trazendo para o nosso dia a dia, por exemplo, para a parte do DocSign. Tá, você pode ter o Next Ledger do módulo de DocSign de autenticidade para o cliente, por exemplo. Tá? Então, a gente criou-se, a matriz ela acabou criando alguns módulos, né, nesse produto principal, onde o cliente pode, dependendo da necessidade, adquirir um módulo, adquirir todos os módulos. De case, nós temos o banco lá da Coreia, não me recordo o nome agora, eu ia buscar aqui antes de começar a palestra, mas esqueci, que utiliza, por exemplo, a verificação de autenticidade. Tá? Isso para os processos internos dos funcionários, são em torno de 30 mil a 40 mil funcionários, diretos e indiretos, tá bom? Então, eles acabaram utilizando, por exemplo, a plataforma do Next Ledger para poder fazer esse processo, tá? De autenticidade. Então, toda a documentação, todo o fluxo de documentação digital passa por esse módulo da plataforma, tá bom? E a parte do blockchain, nós temos também o Samsung, que é interessante também comentar, isso já é na Store, tá? Do Galaxy, no Galaxy Store Apps. Então, quem tem aparelho Samsung consegue ter, por exemplo, acho que não sei aqui quem mexe com cripto ou compra-se algum ativo em cripto. Eu sou um amador, mas eu gosto desse mercado também, então não tenho esse aplicativo, uso outro aplicativo de mercado, mas a Samsung também tem o Blockchain Wallet, tá? Para quem quer trafegar aí ou comprar ativos e fazer a gestão de uma soft wallet, né? Ou seja, uma carteira digital, basicamente. Então, eu consigo aí armazenar as moedas que você compra, né? Ethereum, Bitcoin ou qualquer outra aí que você queira comprar e fazer essa gestão sem deixar na corretora, né? Que seria o padrão mais comum hoje, deixar na corretora. Obviamente, quando você faz essas transações, tem um gas, né? Uma taxa que eles cobram, enfim, mas isso já é um processo mais do mundo cripto, mas a Samsung também tem se posicionado, né? Nesse cenário também de smart contracts e de blockchain, no sentido de ativos, tá? De gestão também disso, tá, o Thelma? E hoje nós não temos uma atuação direta, indireta, né, como eu falei, no sentido de implementação e de suporte aí para os clientes, tá? Bom, pessoal, basicamente é isso que eu tinha para falar aí nessa quase uma hora e pouquinho, não sei se eu falei muito, então, e é o que nós temos atuado lá hoje. Eu vou deixar aqui também meu contato, tanto da Samsung quanto o meu pessoal. Até brinquei com a Thelma que você sai da consultoria, mas a consultoria não sai de você. Então, além aí da Samsung, eu também toco alguns projetos pessoais também. Tenho minha pequena empresinha, e aí a gente vai tocando esses projetos que envolvem também esse tipo de mercado, né, que está bastante
sedento aí por esse tipo de tecnologia ou de serviço que essas empresas oferecem. Então, prazer aí poder estar compartilhando um pouquinho dessa empresa, sou muito grato por ela, uma empresa muito dinâmica, como eu falei, que talvez eu até brinco, né? Se você eu tô há 3 anos, parece que eu tô há 6, né? Porque é algo muito dinâmico, sempre tem coisa nova, ou da necessidade interna nossa do cliente, ou da própria matriz, a gente vai adaptando e ajustando e tentando entregar aí produtos diferenciados no mercado. Legal. Diz uma coisa, na sua consultoria, como é que você está atuando? Então, Thelma, hoje eu tenho alguns projetos... Eu vou tirar aqui o compartilhamento, tá? Para a gente ficar nesse formato de bate-papo. Legal. Hoje eu tenho trabalhado, né, de forma direta lá com eles, e eu também tenho trabalhado com... A gente tem visto um boom muito forte em desenvolvimento, né, de software em geral. Todo mundo aqui que trabalha numa empresa e tem a sua, ou trabalha na sua 100%, sabe do que eu estou falando, tanto a parte de infra e desenvolvimento, e até difícil, até alguns eu tenho que repassar a atividade, porque às vezes eu não consigo atender, né? Mas eu tenho trabalhado com desenvolvimento mobile, e-commerce, a parte de cloud também, né? Então também está bastante alto, bastante requisitado, então tem um parceiro, um colega que a gente também trabalha nesses projetos. Às vezes a pessoa tem lá o seu sistema, quer migrar, às vezes é empresa de médio porte, pequeno porte, então a gente entra com essa consultoria de apoio, de assessment, tanto da parte de aplicação, quanto de serviços de cloud, de nuvem, tá, Thelma? Então, é esse mercado que eu tenho me posicionado hoje, e eu venho trabalhando também né, com a Samsung nesses projetos maiores, tá? Maravilha. Desse último exemplo que você deu de blockchain, dá um exemplo prático, assim, de como é que ocorre essas etapas. Sim, hoje a gente tem uma integração nessa plataforma. Vou pegar a situação do Next Ledger aqui, que é a situação, por exemplo, bancária que nós temos. A integração dela, hoje, ela acontece 100% em Web API, tá? No caso do Authenticity Verification. Então, a empresa, obviamente, contrata, e aí depende do serviço, você pode contratar por requisição ou contratar por um pacote fechado. Ela, obviamente, se integra nesse módulo, e aí, obviamente, uma vez que você já tem essa camada de serviço dedicada para o cliente, com as configurações iniciais realizadas, com autenticação, com o processo de autenticação e criptografia devidamente validado para o cliente, né, na operação assistida, a gente tem um rollout, um rollout de operação comum desse módulo ou dos módulos que ele pode contratar, tá? Eu também não sou o maior especialista no produto, eu trabalhei desse exemplo mais como Authenticity Verification, porque é uma situação de case real que a gente está... Alguns bancos viram, um deles, inclusive, aqui no Brasil, foi o próprio Itaú. Inclusive, o Itaú viu isso, mas viu em Nova York. Não sei por quê, foi uma demanda que surgiu lá da filial do Itaú de lá, e aí eles acionaram a Samsung SDS América, né, que cada uma tem uma nomenclatura, SDSA, nós somos SDS LA, que é Latinoamérica, e aí, como é uma empresa brasileira, eles passaram essa atividade para nós. E o time de implementação, o time de vendas entrou em contato com a operação do Itaú de Nova York, de lá aqui, fizeram uma POC de 1 mês, né, abriram um ambiente, obviamente, para a gente teve um treinamento só desse modo, porque é um mundo isso aqui também, obviamente entender a questão de autenticação, criptografia, a parte de autenticação e log disso, e auditoria, né, porque isso também tem uma auditoria muito forte em cima, que era basicamente o processo também de autenticação de documentos, tá? Esse era o processo macro que eles estavam validando, e obviamente às vezes eu tenho uma transação, né, até a blockchain, no conceito de cripto, está vindo eu acredito muito nessa ruptura, né? Então, no momento que ele virar, eu sou um fã disso, então a gente poderia falar muito tempo sobre isso, mas eu acho que nesse momento a gente está passando por uma adoção, né, no Brasil, até o investimento esse ano foi muito grande, o pessoal do varejo começando a investir em criptomoeda também, e as empresas estão se virando também para isso, né? Estão olhando para esse mercado. E o Itaú deixa de ser diferente, só que em vez de desenvolver, ou eles fazem um benchmark e aplicam e desenvolvem depois o deles, é isso que pode acontecer, ou eles pegam parceiros grandes que já têm algum case, né, de sucesso para poder montar essa parceria. Então, hoje, de forma mais pragmática, prática, é essa situação que nós temos. Aí, no caso deles lá, era fluxo de remessa e autenticidade, né, para quem fosse fazer essa transação, gerar, assim, a partir desse barramento de tokenizar as transações, obviamente, gerar os hashes, identificação, e depois deixar isso de forma disponível, mapeado, né, entre quem
fez e quem recebeu aquela transação, né? Mas, claro, o banco ainda continua como intermediário nisso, né? Até porque a blockchain, a ideia é não ter intermediário, né? Se a gente for olhar e ver os princípios disso, é não termos um agente financeiro, você ser o dono do seu dinheiro, né? Então, eu acho isso sensacional e eu acho que é o que tem que acontecer mesmo. A gente está falando até de modelos tradicionais deixarem de existir, né? Mas, enfim, isso é uma outra... Acho que os mestres aí, que nem você falou, vão dar uma aula muito melhor sobre isso. Pinelli fez uma pergunta aqui no chat, eu não sei se foi respondida agora. Quer comentar, Pinelli? Opa, tá me ouvindo certinho? Oi, Franz, parabéns aí pela apresentação. Particularmente, eu não conhecia a Samsung SDS. O que eu perguntei seria, tipo, no varejo aqui no Brasil, eu sei que vocês trabalham com clientes aí de elite, como a Thelma falou, mas vocês têm algum case aqui no Brasil de usando blockchain mais voltado para a segurança das transações financeiras, ou logs, ou garantir a segurança mesmo ali do e-commerce, por exemplo? Porque eu trabalho com e-commerce, então por isso que eu estou entrando Claro, claro. Então, José, não temos, como eu te falei, a gente tem um cenário hoje bancário, já é Coreia, e uma iniciativa, tem mais uma, não lembro agora, vou estar falando besteira, mas uma iniciativa forte que era com o Itaú, tem que verificar, inclusive eu estou de férias e volto semana que vem para a empresa, mas eu vou me inteirar novamente, até compartilho com vocês, mas o que nós tínhamos era uma iniciativa de uma prova de conceito. Mas como essas empresas também têm os seus processos, têm as suas auditorias internas e validações, ficou aí em 2 meses em stand-by. Mas a ideia é que evolua alguma coisa para isso. Para o e-commerce, não. Se nós pegarmos, vai ser um processo muito mais interno, no caso do Itaú, do que externo. Vou pegar algum fluxo, por exemplo, de correntista, né, jurídica, pessoa física, por exemplo. Não vai ser o caso. Até porque também tem uma resistência ainda, né? Mas só das empresas, eu acho, importes assim, de bancos como esses, olharem a blockchain, a estrutura, olharem esse mercado também de cripto, a gente já viu uma certa aceitação. A adoção vai ser no momento que a gente vê grandes instituições realmente colocando essas blockchains, sendo internas ou sendo parceiras no processo, né? Tem uma questão de regulação, obviamente, também, mas isso choca com a premissa também da própria estrutura de blockchain, de cripto, enfim. Mas são situações que hoje de Brasil nós não temos um case assim de e-commerce, não, tá? O mais próximo disso é uma situação bancária, tá? De um banco específico para um processo específico. Eu até achei interessante, a gente fala de blockchain desde 2018 e os bancos também, um dos primeiros cases foi de banco para fazer o acompanhamento do dinheiro físico, que passa por um terceiro e tem que garantir a chegada lá no caixa eletrônico, quem vai colocar, quem vai mexer, como é que é esse tipo de acompanhamento. Então, tinha a trava do malote e algumas outras questões, até para garantir o seguro que há por trás no transporte desse dinheiro, entre outras coisas. A gente tem isso disponível em algum lugar aqui do Tudo Sobre a IoT, provavelmente já está público, né? Legal. Eu vou recuperar para... Então, achei interessante, porque essa linha é uma linha de segurança, não necessariamente de transação financeira, porque o blockchain tem essa confusão, né? Não confusão, mas tem esses duplos benefícios, que é o benefício é bem complexo, como dinheiro, né? E de arquitetura de rede envolvendo vários stakeholders e tudo mais. E eu tenho outros grupos que eu participo e que discutem blockchain, inclusive, eu acho que você já está lá, né, num grupo de do Mato Grosso. Bom, sim, eu estou, sim. Tá. Então, a gente tem muita coisa que vai sair para governo, tá? Para tanto acompanhar a cobrança dos pagamentos de taxas, importação, exportação, para garantir o nível de qualidade nos nossos clientes, de poder acompanhar o processo interno,
até chegar no destino. E a gente já tem cases desse tipo que usa estrutura blockchain por trás, que é público na Argentina. Então, eu acho que tem muito caso que ainda é confidencial, mas que logo, logo vai estar saindo. E de Mato Grosso a gente já imagina, né? O agro é pop, o agro é rock, o agro... Provavelmente o agro está puxando esse tipo de iniciativa. Isso que você está falando é interessante, inclusive focando nessa questão de cripto, eu tenho até comprei lá umas moedas, por exemplo, de um projeto muito legal que é da VET, se eu não me engano. Da VET é uma iniciativa legal focada justamente nisso, no agro também, ou seja, do momento que ela já tem uma estrutura pronta, obviamente, tem trabalhado, fomentado, né? A cripto ainda é muito ali fechado, tem vários fatores, claro, é volátil, pô, não é regulado, tá, mas precisa ser regulado, né? Se a regulação, o mercado tradicional hoje já mostrou que tanta regulação impede tanta coisa, mas isso é um outro ponto, não vamos entrar nesse mérito. Mas, ao mesmo tempo, você tem um projeto legal, que eu sei que no momento que eu plantei, por exemplo, coloquei aquela semente, eu coloquei aquele alface, um exemplo, né? Do momento que ele sai da horta, do momento que ele vai para o caminhão, do momento que do caminhão ele sai para o distribuidor ele vai para a loja, e da loja vai para mim, e a gente compra e vai para a nossa mesa, você vai ter tudo isso mapeado, você sabe a vida daquele alface antes de você comer ele, né? Então, você tem um scan completo provido por uma tecnologia, né? Claro, não preciso, posso ter outras, mas eu tenho uma empresa, né, que tem ali um conjunto de desenvolvedores que desenvolveu um produto, né, uma blockchain que te dá um cripto, uma moeda, um protocolo por trás, na verdade, né, que para a gente acaba sendo, mas tem um protocolo, uma inteligência, um propósito por trás, né? Então, se você vê, é como eles falam, né, não é o blueprint, é o white paper, né, da proposta dos projetos, tem muitos projetos sensacionais, né? E quando a gente olha isso e a gente vê o potencial, você fala, meu, isso é muito interessante. Isso que você falou, Thelma, da cadeia, por exemplo, produtiva de alimento é muito interessante. Né? Eu falei, poxa, eu gostei desse projeto. Aí você vê, é claro, você entra numa questão depois desse projeto, na questão financeira, né? A volatilidade, é realmente instável, né? Um tipo de renda variável, como eles falam, mas é muito interessante quando você vê o conceito, não só o lado financeiro, mas o conceito do que essa estrutura, essas arquiteturas estão girando por trás. Né? Então, por isso que eu acredito numa ruptura quando a gente fala nesse cenário aí de cripto, blockchain, criptoativo e por aí vai. Né? Porque assim, os bancos, quem são donos? Judeu, né? Então, assim, acho que a gente vai entrar numa nova era com muitas mudanças, todas essas tecnologias integradas. Só para a gente encerrar, na sua consultoria, você tem visto demandas de IoT? Porque aqui a gente falou da Samsung num nível de alto tráfego, num nível de imagem, num outro nível de expertise que não é a internet das pequenas coisas. Mas eu queria ver se a sua visão, se isso está chegando para você, ou se o pessoal ainda está realmente mais na parte de sistemas, de cloud, e organizando o crescimento natural do digital. Eu acho que sim, a Samsung tem olhado muito para isso. Foi até o que o próprio Roberto falou, né, no início daquela pergunta, que é bem interessante. Eu tenho lá equipamentos, sensores e software que faz uma gestão de risco, uma gestão de espaço, esse que eu apresentei, né, que nós temos essa solução e fazemos as melhorias e levamos para o mercado. Nós temos a gestão, né, de risco do funcionário. Então, eu acho que a Samsung ela olha muito para isso. Por isso que ele se posiciona muito com esse conceito do comportamento do usuário, né, não só no aspecto do cliente, pensando lá no cliente final que está comprando um produto do nosso cliente, por exemplo, né? Porque esse foco da Samsung, você pode ver que o que eu mostrei, nós somos focados no B2B, né? A própria eletrônica não, já tem algo totalmente estabilizado a proposta deles de entrega de produto, né? Então isso já está claro. A S10 tem um desafio ainda maior que eu enxergo nesse sentido de ter uma solução que possa atender uma empresa que forneça os produtos ou serviços para o cliente final. E ela acaba sendo um aprendizado para a gente. Então, a gente acaba, sim, então, vendo demandas, solicitações, poxa, de ter esses dispositivos. Às vezes eu penso no LPWA, né, do Low Power Wide Area, como você já comentou, a gente teve professores falando sobre isso aqui também. Né? Então, como posso ter dispositivos que, poxa, tem uma ampla...
uma atuação ampla com pouco recurso e que consiga ter uma durabilidade grande aquele sensor, aquele dispositivo. Então, a Samsung sempre está aberta. A SDS também. É claro, como nós vimos, né? E você viu, acaba tendo, às vezes, clientes que já estão lá no topo e, às vezes, a gente não chega em clientes que eu entendo que podemos chegar, sim. Temos agora mais ainda potencial, até por essa necessidade que a pandemia trouxe, da gente aumentar e fomentar esse mercado, né? Não no sentido de market share, mas no sentido de agregar mesmo, né, para clientes menores, inclusive. Então, eu tenho visto, sim, essa vontade, essa iniciativa de chegar em clientes que a gente possa ter uma abrangência maior, né, e com produtos também que caibam no bolso, olhando o aspecto da Samsung do cliente, né, desse cliente de médio e pequeno porte também. Eu acho que esse ano vai ter muita coisa, viu? Vai ter muita coisa boa que eles vão estar fazendo mais ainda, que a gente já tem um roadmap grande lá, tem um roadmap de 2, 3 anos de atividade, mas tem uma escassez grande de profissionais. Inclusive, se vocês, bom, se vocês conhecerem alguém que é profissional de tecnologia, seja desenvolvedor, meu contato está aqui, passem para a gente, que tem uma escassez grande de desenvolvedor, viu, pessoal? Então, o seu amigo ou quem conhecer aí que esteja procurando, a gente tem oportunidades lá para essa parte de stacks de Java, .NET, que são os stacks mains, as stacks de front-end também padrão, né? Então, podem ficar à vontade para me mandar a indicação que a gente também precisa lá, tá? Então, a gente vê muita mudança, Thelma, esse ano de forma positiva, né? A Samsung numa posição maior ainda, né? Até para os dispositivos que já fabrica, semicondutores, enfim, e os dispositivos já são consolidados no mercado, né? A linha de celular e por aí vai. E a gente está se posicionando mais ainda como empresa que consiga levar as pessoas a uma transformação digital também legal, e eles têm tentado fazer isso com maestria aí a cada ano. Maravilha. Muito obrigada, adorei. Pessoal, alguém quer comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Podemos encerrar. Eu rapidinho, só nesse tema de IoT mesmo, eu acabei vendo aqui no site da Samsung SDS aqui. Essa plataforma que vocês que tem aqui, ela é disponível para todos também? Ou seria mais algo B2B também? Qual plataforma, José, você está se referindo? Behavioral Customer, Digital Bright, Signage, acho que o é Bright. Brightix, né? Isso, O BRIT, né? BRTY, isso, o isso. RPA, né? Cara, o RPA a gente tem até alguns que pedem parceria, inclusive. Ele é um B2B, obviamente, né? A gente fornece para empresas que têm uma deficiência ou têm uma necessidade não deficiência, mas uma necessidade de otimizar o processo. Obviamente, a gente não chega num cliente final com esse tipo de solução, né? Mas dependendo, sim, da necessidade, a gente, ou da parceria que quer ser feita, ou a abordagem que quer apresentar, então a gente sempre está aberto para isso, né? Mas hoje o foco dessa solução, ela está realmente no mercado posicionado no B2B mesmo. Uhum. Não, perguntando mais porque quando é B2B aí, né, os custos automaticamente vão lá para cima, né? Mas, Sim. mas legal. O Zenit tem uma pergunta aqui sobre referências de valores de mensalidade do serviço People Count. Deixa eu ver aqui, perguntou no chat, né, Thelma? É. Olha, o Zenit, não tenho essa informação, mas eu posso passar assim o contato do pessoal de vendas, a gente pode entrar assim no detalhe disso, como eu falei durante a apresentação, é customizável, você não precisa ter todos os sensores. De novo, a gente tem uma solução customizável para chegar no cliente, pô, eu não quero tudo isso de câmera, só quero uma câmerazinha, apontar, ter uma visão daquela minha loja, então a gente tem estratégia também para isso, né? São poucos que chegam assim, às vezes, com a gente nesse approach, né? Mas o pessoal de vendas pode passar assim uma ideia, porque vai depender do local, espaço, o que a pessoa também, né, a empresa vai precisar. Mas depois você pode me mandar assim o seu contato, e aí a gente pode entrar no detalhe e direciona para o pessoal de vendas, tá? Eu não sou vendas, sou técnico, então não tenho esse métier para te passar em termos de preços exatos, mas o pessoal de vendas pode sim te passar isso, tá? Tá bom, então. Maravilha, Francês. Obrigada. Obrigada a todos pela presença. Então, a gente se encontra dia 31, segunda-feira, e a gente vai